Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Programador Web. Na última aula a gente tratou questões relativas a respeito de projeto de software, né? Não deu para finalizar com vocês mostrando o PDF, mas nessa aula a gente vai conseguir fazer, tá bom? Então aqui no Balsamiq Mockups, ou tem outro nome, né? O Balsamiq Wireframes, porque ele chamava Balsamiq Mockups alguns anos atrás, né? Agora ele tem esse nome aqui. Bom, para isso, para a gente exportar um PDF, a gente vai lá no menu File e Export to PDF, né? Olha só, todos os wireframes, né, que são essas partes que estão aqui à esquerda do vídeo de vocês, né, ou então a gente pode marcar determinadas telas aqui, né, às vezes você quer mostrar só o login, né, a tela de login, ou você quer fazer somente a tela de cadastro, então isso aí tudo serve para a gente entender como que funciona esse diálogo com o cliente, né? Você pode marcar uma ou mais reuniões, tudo detalhado, né? Quando vocês forem pegar os projetos de vocês. E isso é importante, né? Bom, como a gente quer tudo aqui, a gente deixa AL, né? Coloca na formatação A4 do papel e manda exportar o PDF, tá? Vamos colocar lá dentro da nossa pasta programador web. Vamos colocar aqui. Ah, já tinha até exportado ele aqui, ó, minhas primeiras telas. Vamos substituir ele aqui para a gente ver como é que fica essa parte do projeto. Vamos lá, vamos abrir o PDF aqui para ver como que seria a visualização nossa. Então, olha só, a gente tem a primeira telinha, né, de autenticação, né, bem característico aí, com os dados de login e senha, a opção de esqueci minha senha ou cadastrar, né. Tá um pouquinho lento aqui, mas vamos ver como é que fica a segunda tela, né, a tela de cadastro. E esse arquivo aqui eu vou deixar lá disponível para download, lá na pastinha meus arquivos, tá? Na pastinha de arquivos do curso, lá na plataforma. Bom, aqui, beleza, agora abriu, né? E aqui tá a nossa segunda tela, tá bom? Tá um pouquinho descentralizado aqui, mas a gente pode, isso aqui é questão de ajuste, né? A gente pode, lá na hora fazer o código aqui, a gente consegue ajustar tudo isso aí. Bom, pessoal, agora é o seguinte, quando a gente fala de projeto de software, né? Quando a gente pensa na projeção de um software, a gente tem uma área específica da informática que trata desse assunto. Se chama engenharia de software. A engenharia de software, ela trata todas essas questões quanto a requisitos do programa ou do sistema que você vai desenvolver, né? Esses requisitos são, por exemplo, regras de negócio, né? Para qual vai ser a finalidade do sistema, quais as funcionalidades ele vai ter, a níveis bem detalhados. A engenharia de software ela trata sobre os atributos, né, dos objetos. E quando a gente fala objeto, por exemplo, a gente pode entender um cadastro de usuário como objeto, né? O objeto então seria o usuário. E esse usuário, esse objeto, ele pode ter vários atributos, né? Por exemplo, o usuário, ele pode ter nome, ele pode ter e-mail, ele pode ter login e senha, ele pode ter data de nascimento, ele pode ter nome do pai, nome da mãe, RG, CPF, título de eleitor, o que mais que é comum nos cadastros? Observações, né, um campinho para observação. Ele pode ter uma foto de perfil, né, dependendo do sistema que a gente projetar. Que mais?
Ele pode ter alguma opção lá que marca quais são os interesses dele, se ele quer ou não receber algum tipo de notícia, né? Enfim, vai depender do sistema que vocês forem desenvolver ao longo da carreira de desenvolvedor de vocês. Aí eu preparei aqui, pessoal, uma pequena demonstração de como nasce um sistema, né? Olha só, deixa eu ver se fica bom aqui para vocês verem, ó. Então a gente tem, ó, o sistema para gerenciamento acadêmico, né? Eu peguei essa ideia aqui só para fazer um esboço para vocês. E como todos os sistemas a gente costuma ter interação com banco de dados, essas coisas, a gente tem que pensar em duas possibilidades diferentes, né? O perfil de usuário comum, né? E o perfil de administrador, tá? Então, o que o usuário comum nesse sistema de gerenciamento acadêmico, o que o usuário poderia fazer? Ele poderia se cadastrar, ele poderia alterar seu perfil, ele poderia visualizar suas notas, poderia visualizar suas atividades, enviar mensagens tanto para os professores, coordenadores e diretor da escola, quanto para seus colegas de turma, por exemplo, né? Poderia baixar atividades e poderia enviar atividade. Isso é só um exemplo, né? Mas esse sistema aqui, ele pode ter uma infinidade de informações, de funcionalidades, tá? Já o administrador, olha só, o administrador ele pode criar usuários, né? Ou deletar, ou suspender o usuário, e aí a criatividade fica com quem for desenvolver o sistema, né? Normalmente o cliente ele não está preparado, ele não entende muito bem essas questões mais, digamos assim, sistêmicas mesmo, né? Que todo sistema costuma ter. Então, ó, ele pode criar atividades, né? E aí a gente está pensando no usuário do tipo administrador, que seria, por exemplo, um professor, né? Ele tem também. Ele tem, deixa eu só ler aqui, que fica mais fácil, porque na câmera aqui ela inverte. Ele tem o lançamento de notas, tem o gráfico de notas, né, para ele acompanhar a turma dele, se a turma dele está desenvolvendo bem ou não, se ele fez por exemplo, uma atividade avaliativa muito puxada, né, do ponto de vista da exigência, né, ele pode ver questões sobre o conteúdo, ele pode se autoavaliar, né? E ainda por cima, vamos pensar aqui no dono da escola, ou sei lá, na rede pública, por exemplo, os coordenadores de curso, né? Esses coordenadores eles podem fazer uma comparação, né? Tipo assim, das provas que são aplicadas, né? Como métodos avaliativos, e fazer a seguinte análise. Será que essa prova ela está num nível muito difícil, né, em comparação com as notas que foram atingidas, né? Pode ser que uma turma tenham notas boas, né? Mas o instrumento avaliativo ele pode ficar aquém, né? Ele pode ficar a desejar nesse sentido aí. Então, vejam só o que um sistema é capaz de oferecer, dependendo do nível de usuário aí que você programa, né? E da mesma forma, né, o administrador ou o professor ele poderia enviar mensagens, né, para alunos, para outros professores, para coordenadores, até mesmo para os pais desses alunos, né? Olha só que interessante. Então, um sistema, quando a gente pensa num sistema, a gente tem que expandir a mente, né? A gente chama isso de essa parte aqui, a gente chama ela de elicitação de requisitos, né? Que é onde a gente vai levantar as necessidades do cliente, vai propor alguma coisa para ele, né? E aí esse diálogo ele vai sendo mais afinado, tá? Bom, pessoal, agora deixa eu ver o que é possível. Eu vou tentar jogar eu vou jogar esse arquivo.
esse arquivo aqui, esse modelinho, lá nos arquivos para vocês baixarem quando forem acessar os módulos do curso. Porque essa câmera que eu estou mostrando aqui, agora que eu me atentei para isso, ela fica pequenininha, né, no canto da tela, então não tem como vocês talvez visualizarem ao certo aqui. Com mais nitidez, com mais clareza, né? A não ser que vocês deem um zoom lá no YouTube, né? Onde o vídeo vai ficar hospedado. Mas enfim, ó, vamos lá para o nosso mockups agora, pensar numa tela de... vamos duplicar isso aqui. Vamos criar uma tela assim, pensando nessa parte do usuário, né? Vamos pensar aqui. Vamos dar um nome para ela. Nós vamos chamar ela de tela inicial usuário, né? E o administrador, logicamente, vai ter a sua. Bom, aqui, o que a gente pode fazer? A gente pode excluir vários desses itens aqui. Deixa eu começar excluindo aqui, para a gente ganhar um pouco mais de tempo, no sentido de fazer uma estruturação aqui do que nos interessa agora, né, de momento. Então vamos lá, vamos olhar aqui o que a gente pode ter. Essa aula aqui, ela não foi assim exatamente pensada no sentido de ter as opções prontas, né? A gente vai criar o layout agora, tá? Com base no nosso projeto ali em papel, tá? Nós vamos criar uma tela mais básica, como se fosse a tela inicial depois que a pessoa efetua o login, né? Lá no sistema. Então vamos lá. Vamos lá, deixa eu excluir aqui. O programa ele é um pouquinho pesado porque ele renderiza, né? Ele renderiza as imagens e já que a gente está trabalhando com imagens é um pouquinho mais pesado, tá, pessoal? Então, ó, aqui a gente já tem uma noção de como está ficando o nosso... Eu vou deixar esse... Não vou. Vou tirar esse botão aqui. Agora eu vou aproveitar esse field set que já existe na nossa tela. Vou dar uma diminuída nele aqui. E aqui, como todos os sistemas normalmente têm menus, né, de controle, de acesso, a gente vai inserir um aqui para a gente ver como é que fica, né? Ó, normalmente o pessoal usa... Não é esse acordeon aqui. Vamos ver... Uma coisa que ficaria mais fácil para a gente controlar. Vamos lá. Vamos ver o menu. Menu. Tem aqui, menu. A gente tem um list, mas vamos tentar fazer com esse... Não, esse menu aqui não vai rolar porque esse menu ele está associado com o menu mais de sistemas desktop, né? Não dá para usar esse aqui. Então, ó, vamos pensar em outro aqui. List ícones, vamos ver o que esse cara faz. Bom, esse aqui pode ser, hein? Pode ser. Talvez dê pra gente usar esse, ou pode ser esse também, ó, o list. Vamos lá. Então tá, ó. Nós vamos colocar um título, né? Menu principal. Aí vamos colocar as opções de menu do aluno, né? Ó, não, cadastrar não tem. Podemos colocar alterar perfil. Podemos colocar visualizar notas. Podemos colocar visualizar atividades. Esteticamente, a gente pode colocar assim, ó.
para ficar um menuzinho mais alinhado, né? A gente pode colocar, por exemplo, mensagens, né? Podemos colocar... Quando a gente tinha aqui a opção no papel do menuzinho baixar atividades, tá? Mas como a gente tem um menu visualizar atividades, a gente pode pensar que o usuário pode entrar nessa atividade e baixar ela por essa tela, né? E aqui a gente pode ter uma telinha de envio de atividades, ok? Vamos deixar assim, ó, enviar atividades, porque aí a gente segue um padrãozinho, né? Vamos lá. Aqui a gente pode alinhar esse cara aqui um pouquinho para cima. Deixa eu ver como é que vai ficar. Eu já vou deixar ele um pouquinho maior, porque eu vou aumentar a fonte. Vamos ver aqui como é que fica esse aumento de fonte. 13, vamos colocar, por exemplo, 15. Para ver como é que fica. Tá melhorando. 15, vamos colocar 16. Bom, acho que aqui é suficiente para a gente trabalhar o nosso menu. E aí a gente pode, por exemplo, inserir alguns ícones, né? Aqui seria o título principal. A gente pode fazer também, para ficar melhor de visualizar, a gente pode fazer um entre linhas, né, disso aqui. Para eles ficarem com espaçamento entre cada um deles. Vamos ver aqui qual controle que a gente pode fazer isso. Scroll bar, alterar perfil. E interessante, ó, pessoal, a gente pode fazer o seguinte, ó, a gente pode fazer a linkagem, né, dessas telas. Vamos colocar um link externo. Pode ser isso aqui. Vamos colocar assim, alterar perfil. Vamos colocar um http google.com, só para a gente ter um link de visualização ali no nosso... ele cadastra como link. Não, vamos colocar sem link aqui, porque ele não fez o efeito que eu desejei. Ó, pessoal, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode deixar essa lista, né? Aí a gente apaga tudo aqui e a gente pode inserir link normal, ó. Como é só para visualizar, ó, aí a gente tem a opção de fazer eles ficarem coloridinhos, né? Por exemplo, alterar perfil. Eu vou formatar o tamanho da fonte já para a gente ganhar tempo na questão de copiar esses menus, tá? Agora a gente pode lançar um label aqui, como se fosse o título do nosso menu. Então, ó, vou colocar em maiúsculo, menu principal, né? Podemos ter outros menus no sistema. Vamos colocar a letra dele maior. Ó, então assim, tá um pouquinho... Tá começando a ficar como a gente espera, né? Aí a gente pode fazer uma graça aqui, né? Sei lá, alguma coisinha diferenciada para a pessoa entender que ela pode entrar aqui e... Muito interessante também, pessoal, é a questão do alinhamento, né? Esse sistema aqui é fantástico por isso. Ele permite a gente alinhar os componentes. Visualizar notas. Visualizar notas. Vamos ver aqui.
E a gente pode colocar visualizar atividades, enviar atividades. Vou colocar só esses 3 aqui para a gente não gastar tanto tempo aqui, né? Vamos estruturar outras questões mais que vai fazer parte do nosso layout aqui, né? Então, ó, suponhamos que a pessoa clica aqui no visualizar notas, né? A gente vai colocar um label aqui, um label indicando que essa é a tela de visualização de notas. Vamos ver. Nós podemos colocar assim, ó, minhas notas, né? E aí, a gente pode organizar, aí vai depender da criatividade de vocês, né? A gente pode ir fazendo aqui de acordo com o que o cliente quiser também, enfim, né? A gente pode, vamos colocar, por exemplo, vamos ver o que tem container aqui. Mídia, não. Markup, não. Field set, ó, isso aqui é interessante, ó. Isso aqui é interessante porque a gente pode fazer o seguinte. A gente pode pensar numa visualização das disciplinas, né? Por exemplo, português, matemática, né? E tudo isso. Então, ó, vamos só trabalhar isso aqui. Ó, português, matemática, física, química. Então são abinhas, né? Aí aqui a gente pode colocar, por exemplo, nós vamos pensar que estamos na abinha do português e aí a gente vai fazer um pequeno cabeçalho, né? A gente pode colocar, vamos ver aqui, vamos colocar. Quando a gente está criando, pessoal, é importante explorar bastante os controles que a gente tem aqui. Então, vamos colocar um cabeçalho bem rápido aqui, né? Vamos lá. Vamos diminuir essa fonte aqui um pouco, né? Então, ó, primeiro, notas dos bimestres de 2020, por exemplo, né? A gente diminui essa fonte aqui para não ficar tão grande. Vamos colocar, por exemplo, um 18, né? Agora, o que a gente pode fazer? A gente pode vir em... Ó, eu vi aqui uma parte onde está gráficos. A gente pode colocar gráficos. A gente pode usar esses ícones também, pessoal, aqui nos menuzinhos, tá? Fica bem legal. E o cliente ele vai ver isso e a chance de fechar um sistema assim é fantástica, né? É grande. Vamos colocar aqui, aqui, tá aqui. Então, ó, vamos colocar um gráfico de linhas, né? Para a gente ver como é que fica. A gente poderia ter aqui um gráfico maior, assim, né? Enfim, para a gente visualizar as notas dos bimestres. Acho que pode ser um gráfico de colunas. Fica um pouquinho melhor, eu acho, né? Vamos lá. Vamos alinhar ele aqui.
E aí a gente poderia ter, por exemplo, aqui a gente tem que explorar mais essa ferramenta, né, pessoal? Mas a gente poderia colocar, por exemplo, bimestre 1 aqui, a pessoa tirou 80 pontos, no bimestre 3 ela tirou 95 e por aí vai, né? E por fim, vamos fazer a impressão dessa telinha para a gente ver como é que ficaria, né? Vamos exportar aqui para PDF, não vou alongar muito essa explicação, porque eu acho que a gente aqui está ensinando vocês a pescar, né? A gente não pode dar o peixe. Então, vamos lá ver como é que ficou. Minhas primeiras telas, né? E aí vocês poderiam enviar para os seus clientes assim, né? Por e-mail e tal. Tá bem básico, bem inicial, mas assim, é só para o cliente não ficar assim, sem saber exatamente as características visuais, né? Como que o sistema seria entregue para ele. E outra questão também, essa parte gráfica, ela é importante porque ela ajuda ao programador, ao desenvolvedor, pensar em questões funcionais mesmo, né, do site, ou do sistema, desculpe, né, ou dos sites também. Então, fica aí a dica, né, para vocês usarem a criatividade, fazer esse planejamento no papel, fazer esse planejamento no mockups, né, ou outro sistema que fique fácil a visualização, para vocês fecharem projetos melhores com os clientes de vocês, tá bom? Então essa aula era isso, espero que vocês tenham gostado, né? A gente pode tirar as dúvidas de vocês lá na plataforma, tá bom? Muito obrigado.